Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí a nossa correção de exercícios sobre trabalho e potência, tá pessoal? O primeiro exercício que nós vamos resolver está lá na página 130, o exercício de A1. Diz o seguinte: determine o trabalho realizado pela força constante F de intensidade 20 newtons, que atua sobre um pequeno bloco que se desloca ao longo de um segmento de reta de extensão de 5 metros, nos casos indicados. Então, ele quer o trabalho na situação do caso A, do caso B, do caso C e do caso D. Então, vamos iniciar, a nossa resolução. Vou trocar aqui a caneta. Então, vamos lá. No caso A, a força aplicada está na mesma direção do deslocamento. Então, lembra que a fórmula do trabalho é o quê? Força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Só que o ângulo é zero. E aqui já está indicando, ó, cosseno de zero é 1. Então, trabalho vai ser força vezes distância vezes 1, que é o cosseno de zero. Então, só substituir. A força é de 20 newtons, a distância é de 5 metros, vezes 1, que a gente não precisa colocar. Então, isso aqui vai me dar 100 joules, porque o trabalho é em joules, tá, pessoal? Na letra B, a força ela está sendo aplicada no sentido oposto do deslocamento, do vetor deslocamento. O vetor força ele está de um lado, o vetor deslocamento está do outro. Então, formando um ângulo assim de 180. E o cosseno de 180 é menos 1, pessoal. Então, isso aqui vai ser trabalho igual 20 vezes 5 vezes, em vez de ser mais 1, vai ser menos 1, porque o cosseno é 180, então vai dar menos 100 joules. Ok, pessoal? Na letra C, a gente tem cosseno de 90 graus. Pessoal, cosseno, a força fazendo um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento, pessoal. Então, tem trabalho? Não tem trabalho, zera tudo, pessoal. Porque olha só como é que vai ficar, ó. 20 vezes 5 vezes 0, porque o cosseno de 90 é 0. Então, isso aqui, pessoal, vai ser 0. Então, não tem trabalho, pessoal. Uma força aplicada no ângulo de 90 graus com a distância não, com o deslocamento, não tem trabalho. E a alternativa D, o cosseno é de 60 graus, porque o ângulo ele vai fazer a força vai fazer um ângulo de 60 graus com o vetor deslocamento, tá? Então, como é que é a fórmula? Trabalho é igual força vezes deslocamento vezes cosseno de θ ou cosseno do ângulo. Trabalho vai ser... Nossa, mas ficou meio tremido esse trabalho. Trabalho vai ser 20 vezes 5 vezes cosseno de 60, que é 0,5. Pessoal, 20 vezes 0,5 é 5 sobre 10. Tá, pessoal? Esse 10 eu corto com 20. 10 dividido por 10 vai dar 1. 20 dividido por 10 dá 2. Então, 2 vezes 5 vezes 5. Então, esse trabalho aqui vai dar 50 joules, porque 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 2, 50 joules. Ok, pessoal? Então, tá aí essa primeira questão, bem tranquila de se resolver. Pessoal, página 131,
exercício de R1, tá? Diz o seguinte: um bloco movimenta-se sobre uma superfície horizontal da esquerda para a direita sob a ação das forças mostradas a seguir na figura. Pode-se afirmar que, então vamos analisar, apenas as forças normal e peso realizam trabalho. Pessoal, força normal e peso está realizando trabalho aqui? Está movimentando alguma coisa? Não, pessoal. Veja que os vetores eles estão em sentidos opostos. Mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, aqui eles estão se anulando, pessoal. Então, é falso essa afirmativa A. Na afirmativa B, apenas a força F realiza trabalho? Você tem a força F, você tem a força A, né? Que seria a força de atrito, opondo ao movimento. Sim, a força F é a única aqui que está responsável por mover esse bloco. Então, ela que está realizando o trabalho. Então, sim, é a B, verdadeira. Mas, por conveniência, vamos analisar as demais. Na C diz que apenas a força de atrito realiza trabalho? Não, pessoal. A força de atrito ela está fazendo justamente o contrário. Ela está se opondo ao movimento. Então, ela não tem nenhuma responsabilidade aí de realizar trabalho. Então, é bem falso. Na letra D, apenas as forças F e a força de atrito realizam trabalho? Também não, porque a força de atrito não está realizando trabalho. E a letra E, todas as forças realizam trabalho? Não, pessoal. Então, é a alternativa B. Ok? Pessoal, página 131, exercício de R3. Diz o seguinte: uma caixa de 10 kg desce uma rampa de 3 metros de comprimento e 60 de inclinação. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é 0,4. Qual é o módulo de trabalho realizado sobre o bloco pela força de atrito em joules? Adote aceleração da gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem um bloco, o bloco está descendo essa rampa. Você tem uma força de atrito aqui, responsável por esse bloco não deslizar diretamente, se opondo a esse movimento. Então, vamos analisar aqui, pessoal. Isso aqui é um plano inclinado, tá, pessoal? Isso aqui é um plano inclinado. Então, plano inclinado, a gente tem decomposição da força peso, tá? Então, olha como é que fica isso aqui, pessoal. Ó, vou desenhar aqui para vocês, vou refazer esse desenho aqui. Então, desenhei esse desenho aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a decomposição de forças, tá? Da força-peso. Primeiro, vamos analisar todas as forças que atuam nesse bloco. Então, a gente tem aqui a força... Opa, não é isso. Então, a gente tem aqui a força peso. A gente vai ter aqui, pessoal, essa força peso. A gente tem essa força peso. A gente vai ter aqui a força normal. E a gente tem aqui, fazendo equilíbrio com a força normal, a componente PY. Tá? E a gente tem uma outra componente, que é a componente PX. Então, a força peso, ela se decompôs em PY e PX, tá, pessoal? Aqui a gente tem um ângulo de 60, tá? Que a questão isso foi dada.
E a gente tem, pessoal, uma outra força, que é a força de atrito, que se a PX está puxando para baixo, a força de atrito ela faz o quê? Ela se opõe ao movimento. Então, ela está puxando para cima, força de atrito, tá? Então, analisando a componente PY e PX, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Deixa eu botar de vermelho aqui. Pessoal, se aqui é PX, aqui também é PX. Correto? Então, cateto oposto sobre hipotenusa é quem, pessoal? Seno. Seno do ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, a minha PX vai ser minha componente P vezes o seno do ângulo. Ok? E a minha PY, se aqui é PY, aqui também vai ser PY. Vou fazer aqui, ó. Aqui também é PY. Então, cateto adjacente por hipotenusa, eu tenho o que, pessoal? Cosseno do ângulo igual a minha cateto adjacente por hipotenusa. Logo, PY vai ser minha componente P vezes o cosseno do ângulo, ok? Então, aqui está a minha decomposição de vetores. Como é que eu calculo a minha FAT, pessoal? Porque ele quer o trabalho realizado pela força de atrito, tá? Então, vou calcular logo a FAT. Então, a minha FAT vai ser como, pessoal? É μ vezes a minha normal. Mas a minha normal, ela se iguala... A minha normal é igual a quem, pessoal? A PY, aqui a normal aqui com PY, ó. Então, isso aqui vai ser o quê? FAT igual a μ vezes PY. Isso aqui vai ficar como, galera? μ, ele falou que é quanto que vale μ? 0,4. Então, 0,4 vezes que é a minha PY. Minha PY é P. Minha PY é P cosseno do ângulo, ou seja, P cosseno de 60. Então, é minha força-peso, que é massa vezes gravidade, vezes cosseno de 60. Ok, pessoal? Então, aqui vai dar 0,4. Qual é a massa do bloco? 10 quilos. A gravidade é 10. Cosseno de 60, pessoal, é quanto? 0,5, ok? Então, essa FAT aqui vai me dar... Então, essa FAT aqui vai me dar 20 newtons, ok? Então, eu já tenho a minha FAT bem definida aqui, ok, pessoal? Então, vamos lá para a fórmula. Pessoal, ele quer o que, pessoal? Vamos voltar para a questão. Ele quer o trabalho realizado sobre o bloco pela força de atrito. Então, ele quer isso aqui, pessoal, ó. Trabalho, que é FAT, vezes o que? O deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, ok? Mas qual é o ângulo que ele está fazendo aqui, pessoal? O ângulo do bloco, não da rampa, o ângulo do bloco. O ângulo do bloco é um ângulo raso, pessoal. É um ângulo raso. É um ângulo de 180. Então, trabalho igual força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. Ok, pessoal? Então, o trabalho vai ser quanto que vale a força de atrito? Foi calculado, 20 newtons. Quanto que vale o deslocamento, pessoal? Qual é o deslocamento? O deslocamento é a distância, 3 metros. Ó. E
Qual é, pessoal, o ângulo de 180? É menos 1, ok? Então, o trabalho vai ser menos 60 joules, pessoal. Trabalha em joules, ok? Menos 60 joules. Mas ele quer o quê? Em módulo. Em módulo, só mudar o sinal. O trabalho vai ser em módulo 60 joules, ok? Bem tranquila essa questão.